Bom dia, estamos começando o nosso Na Hora do Café, passando um cafezinho de primeira qualidade, moído na hora. Rapaz, moças do meu Brasil, simbora! Segunda-feira, durante a madrugada, teve uma hora que saiu a live do ar, mas não foi culpa de nenhum tipo de boicote. Foi apenas o Tico e o Teco que se atrapalharam com o mouse. E também a culpa não é do mouse, a culpa é minha. Então, é preciso deixar bem claro, porque às vezes a gente apanha da tecnologia, né? Nós temos feito alguns debates, algumas conversas muito importantes, na minha opinião, e sempre voltadas e comprometidas com a ideia de clarear as pessoas sobre alguns aspectos muito importantes. Ontem eu fiz uma chamada dizendo que os esquerdistas queriam brigar com os patriotas. Aí um jornalista disse, mas que coisa é essa? Quer dizer que esquerdista não pode ser patriota? Não, não pode. Por uma razão muito simples. Esquerdista não aceita a pátria como uma definição geográfica ou uma localização ou um povo. Esquerdista, via de regra, é internacionalista. Não aceita questões como soberania nacional. Observem que na Alemanha de Hitler, aquelas falanges usavam a bandeira da SS. Da mesma forma como acontece nos eventos da esquerda no Brasil. Veja um movimento do MST, do PT, do PCdoB, do PDT. Eles não usam a bandeira brasileira. Por quê? Porque eles não aceitam o sentido de pátria. Eles não conseguem conviver com a questão de uma identidade de um povo. Eles pensam sempre na questão da internacionalização, na questão de quebrar exatamente esses valores nacionais. Então, não tem como um esquerdista ser patriótico, porque ele não tem pátria. Ele não aceita esse conceito. Observem, pesquisem nas fotos, olhem a similaridade. Nos eventos da Alemanha nazista não havia bandeiras da Alemanha. Nos eventos do PT, do MST e dos grupos de esquerda, não há bandeira do Brasil. Circula uma foto que eu nunca soube se é original ou não, se é correto ou não, se é fake ou não, do Flávio Dino colocando uma bandeira do PCdoB lá no Maranhão. Isso é o fim da picada. É por isso que esquerdista é uma coisa, brasileiro é outra. Brasileiro sim é patriota, tem orgulho em usar a camisa amarela, tem orgulho em usar a bandeira, tem orgulho em cantar o hino. Esse é o sentimento de pátria, porque patriotismo vem do sentimento de pátria, não do sentimento de pária, que é um sentimento mais comumente associado aos esquerdistas de um modo geral. Começar assim, só para a gente ver, sempre deixando bem claro que há uma diferença muito grande entre os conceitos que movem os diferentes grupos políticos. Vamos embora? Hoje nós teremos a nossa live à meia-noite, não sei ainda, eu vou avaliar e na live da meia-noite eu vou informar se nós teremos o Na Hora do Café nesse sábado. Não foi possível aprontar o cenário Nas Asas do Coração. E aí, já mandou? É engraçado, as pessoas são engraçadas. Alfredo, eu preciso de um endereço para mandar, que eu quero te mandar uma cachaça, quero te mandar uma camiseta do meu time, eu criei uma caixa postal, ainda não fui lá ver, certo? Já tem algumas pessoas se movimentando, pessoas que escutam o nosso programa de várias regiões para mandar objetos, né? Então nós vamos esperar. Continuamos aqui na nossa luta para chegarmos
aos 100 mil, estamos com 83.500, nós não pagamos impulsionamento nem compartilhamento, por isso nós contamos com o seu apoio, com o seu engajamento em compartilhar o nosso conteúdo, em chamar as pessoas para se inscreverem no canal, chamar as pessoas a ativarem o sininho, enfim, ajudar-nos juntos todos a fazermos o Canal de Brasília. Essa é a proposta, e o Canal de Brasília tem várias, digamos, programações ao longo do dia. Por falar nisso, ontem eu vivenciei uma situação engraçada com uma pessoa. Acho que eu sou Alfredo, não está na hora de cortar o cabelo? Eu disse, não, está na hora. No entanto, o meu barbeiro, ele não está trabalhando nesse momento. Ah, então eu vou te indicar um amigo meu. Aí tá, me indicou, liguei pro tal do cabeleireiro. Aí conversa vai, conversa vem, olha, nós fizemos isso, olha, nós fizemos aquilo. Higienizamos as tesouras, não sei o quê. Aí eu pensei, tá aí, mas tudo isso tem um custo. Quanto é que custa? Ah, como você veio indicado por fulana, é R$210. Mas mas olha, eu fico com o cabelo arrastando no chão, mas não corto por 210. Eu já achava R$30 caro, imagina pagar 210 só pelo cabelo. Que é isso? As pessoas acham que dinheiro dá encaixo em espiga de mandioca, de milho, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos para as notícias, tá? A conversa é boa, mas temos que passar as notícias, né? Agentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal apreenderam no dia 20, em Mato Grosso do Sul, um caminhão que transportava 28 toneladas de erva de maconha. A carga recolhida é uma das maiores já registradas no país. Segundo a Polícia Federal, o veículo saiu de Ponta Porã com um pacote da droga escondido sob uma carga de milho. Olha, ia lá para o Rio Grande do Sul. Vai aumentar ainda mais o preço da maconha lá no Rio Grande do Sul. Os coleguinhas da empresa vão ficar mais desesperados ainda, né? Porque as bocas de fumo não são admoestadas, é serviço essencial, certo? Então, não são o que está dificultando a manutenção das bocas de fumo, pelo menos as que eu conheço os relatos aqui de Brasília, não é nenhuma ação policial ou do governo ibanês, mas sim a falta de produtos. E na sua cidade, como é que isso acontece? A África do Sul pode registrar até 50 mil mortes pelo novo vírus chinês e confirmar cerca de 3 milhões de infecções. Há uma desinformação muito grande sobre o vírus em outros países, e depois vocês verão o caso, por exemplo, da Argentina, que era tido como um exemplo, um padrão. Outra coisa, comparar o Uruguai com a realidade brasileira é uma situação bastante complicada. A população do Uruguai é mais ou menos a população de Brasília, do Distrito Federal, sem o entorno. As previsões econômicas pós-pandemia do Covid-19 são desalentadoras. Na América Latina e no Caribe, a região já vinha num crescimento baixo, né? E a queda estimada é de 5,3%. Estimado. Só para se ter uma ideia do comparativo, na recessão econômica de 1930, a queda foi de 5%. Os pedidos de seguro-desemprego de trabalhadores com carteira assinada subiram 76,2% na primeira quinzena de maio em relação ao mesmo período do ano passado. As empresas não conseguem sobreviver, né? O presidente da Câmara, deputado Nhonho Botafogo, disse ontem que o primeiro turno das eleições municipais poderá ser realizado ou no dia 15 de dezembro ou 6 de dezembro. Se não for essa data, pode realizar também dia 31 de dezembro, mas tem que realizar esse ano, por quê? Como diz meu sogro, mufunfa. Porque senão o dinheiro volta para os cofres públicos e eles perdem algo como 2 bi.
de dinheiro que muito desse vai para o bolso deles. O governo federal qualificou a IBC, Empresa Brasileira de Comunicação, no seu programa de privatizações, o programa de parcerias de investimentos da Presidência da República. O objetivo da medida é possibilitar a realização de estudos e avaliação de alternativas de parcerias. Eu sou contra, sinceramente contra, privatizar. O que eu creio que houvesse necessidade é de dar uma limpa lá. Mas já que parece que por conta de legislações não é possível limpar a sujeira, dá a descarga e pronto. Mas o governo precisava ter um fornecedor de conteúdo mais sério e honesto, que deveria ser o papel da IBC. No entanto, mesmo sendo comandada por um general, a IBC é uma porcaria. Vamos girar o Brasil nas manchetes. Eu fico impressionado assim como fica o gosto do café na boca, né? As papilas. Correio do Povo de Porto Alegre. Vestibular da URGS terá novas datas devido à pandemia. Porque na realidade é URGS, mas é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Então os gaúchos mantiveram o sotaque de URGS, na verdade é URGS, agora tem que botar um F aí junto, né? As datas antes estavam marcadas para 28 e 29 de novembro e 5 e 6 de dezembro, ainda serão confirmadas futuramente. Gazeta do Sul, celebrações religiosas poderão ocorrer com participação de até 30 pessoas em Santa Cruz. Jornal NH, novo decreto mais restritivo deve ser publicado em Campo Bom nesta sexta. A cidade estava com 45 dias sem nenhum caso de vírus chinês e na semana teve 2 casos, então a prefeitura prontamente atuou. Notícias do dia, governador Carlos Moisés, o Moisésinho, o Subdória, passa a ser investigado na CPI dos respiradores. A razão é muito simples. O governo de Santa Catarina contratou em março, no final de março, 100 respiradores ao preço de 7 milhões, ou seja, 70 mil. Final de março. Aí depois ele compra 200 respiradores, paga antecipado 33 milhões ao custo de 165 mil por unidade. E não recebeu ainda. E a assinatura dele tá no trem lá. Pensa um carinha atrapalhado, bicho. Gazeta do Povo. Bolsonaro promete aproximação com católicos em reunião com o padre Reginaldo Manzotti e deputados. Perfeito. Tem que se aproximar dos segmentos religiosos. Depois vocês verão na chamada do Financial Times uma chamada que é genial, que revela muita coisa. Prepare-se, é lá no final das manchetes. É a antepenúltima, né? A última é da Agência Brasil, a penúltima é da Vanguardia da Espanha e a antepenúltima é do Financial Times. Vale a pena você observar. Folha de Londrina, Covid-19 atinge mais da metade dos municípios do Paraná. Diário dos Campos, cesta básica será para 32 mil famílias de alunos da rede municipal de Ponta Grossa. As distribuições serão feitas serão feitas entre os dias 25 e 29 de maio. Inicialmente, as famílias em vulnerabilidade. Jornal do Comércio. Pernambuco tem recorde de pacientes com Covid-19 recuperados nas últimas 24 horas. Oh, que notícia ruim, hein? Meu Deus do céu. Tem esquerdista que fica desesperado com essa situação. Agora preste atenção nessa manchete aqui do Fluminense lá de Niterói. Olha o absurdo que é, e isso é Witzel, tá? Obras dos hospitais de campanha podem ser paralisadas, diz novo secretário de Saúde. O Fernando Ferri diz que alguns hospitais de campanha que estão com obras atrasadas podem nem ser entregues. Esses caras brincam com a gente, né? Vamos dizer mais uma vez uma coisa que é básica: não existe dinheiro público.
Todo o dinheiro que o Estado tem é nosso. É dos nossos impostos, das nossas taxas, dos nossos tributos, do nosso trabalho. Imposto de renda retido na fonte é um absurdo. Aí, eles não sabem quantos hospitais ficarão com as obras pela metade. É de dar nojo, né? É de dar muito nojo um quadro desses. Folha Vitória, reforço, 52 alunos capixabas são convocados para atuar no combate à Covid-19. Dá quase tanto nojo quanto esse barulho aqui, né? Jornal Extra de Alagoas, essa aqui é genial, né? A gente sempre tem que ter algumas notícias muito boas. Olhem, prestem atenção nessa daqui. Homem usa auxílio emergencial para investir no tráfico de drogas. Ele recebeu auxílio emergencial, foi lá, comprou, é em Vitória isso, comprou em Alagoas, comprou 100 gramas de maconha, ia vender porque o preço está alto, está inflacionado, e aí a polícia foi lá e... É mole, rapaz, não. Tribuna do Norte, Bolsonaro pede apoio para vetar reajuste de servidores. A manchete é canalha, mas basicamente foi isso. O Bolsonaro botou os governadores todos no bolso, saiu todo mundo, ficaram todos eles com cara de bunda mesmo, sabe? Correio da Paraíba, hoje é o último dia para se inscrever no Enem. Em junho, os próprios estudantes decidirão se o Enem, a aplicação do Enem, será adiado em 30 ou 60 dias. Mas só para quem tiver feito a inscrição, que encerra hoje. O Liberal de Belém, segmentos apresentam alternativas para a retomada das atividades em Belém. Eu acho genial assim a semântica, segmentos. Não, segmentos produtivos. Porque os sindicatos de trabalhadores ficaram meio longe, né? A região de Itabuna, a maioria rejeita o isolamento social na Bahia. Vou passar uns dados aqui, ó. De acordo com dados divulgados ontem pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, dos 417 municípios baianos, apenas 16 registraram um índice de isolamento social acima dos 50%, com destaques para Jaguaripe, Cairu e Ouriçangas. Os piores resultados foram municípios que ainda não têm casos confirmados. Feira da Mata, Tabocas do Brejo, Tabocas do Brejo Velho, deve ter também Tabocas do Brejo Novo, né? E Gavião, que apresentaram valores abaixo dos 30%. E Botirama, que só teve um caso confirmado, também ficou abaixo de 30%. A Bahia já recuperou 3.523 pacientes de coronavírus contra 376 óbitos. Desses 376, 284 em Salvador. Vocês já fizeram a soma dos 5 estados, 6, né, que daria para calcular, onde estão concentrados as maiores mortes, a maior quantidade de mortes? E aí vocês vão entender a posição desses governadores de tais estados. Tribuna da Bahia, ao menos 8 estados não pretendem aderir ao uso geral da cloroquina. Ninguém está obrigando, é dando a liberdade da pessoa ter acesso ao tratamento. Cruzeiro do Sul de Sorocaba, Receita libera nesta sexta consulta ao primeiro lote do imposto de renda. Serão contemplados contribuintes idosos ou com doenças graves. O pagamento deve ocorrer a partir do dia 29 de maio. Tribuna de Santos, música gospel faz ainda mais sucesso durante a pandemia de Covid-19. Preste atenção na matéria do Financial Times que eu vou chamar. Correio Popular de Campinas, Equador rompe negociações com o Odebrecht para obter reparação por corrupção. Se fosse aqui no Brasil, se fosse sério mesmo aqui, FHC estava mofando na cadeia. Diário do Nordeste, Fortaleza, TCU fará auditoria para barrar pagamento de auxílio à classe média. Tem muito pilantra, né? Campina Grande. Campo Grande News.
E olha que hoje eu não estou cansado. Ontem não, ontem eu estava cansado. Eu dormi praticamente 6 horas em 60 horas. Então ontem foi punk. Mas não vou mais fazer isso não, porque já não estou mais na idade. Ponta Porã, Paraguai endurece controle e barra entrada de 40 trabalhadores de hospital. Pelo menos 40 trabalhadores dos setores administrativo e de serviços do Hospital Regional de Ponta Porã, distante 320 km de Campo Grande, foram impedidos de passar pelo bloqueio imposto na fronteira do Brasil com o Paraguai na manhã de ontem. Atual Amazonas, maioria das indústrias em Manaus optou por não paralisar toda a produção. Do estado do Maranhão, mais de 1 milhão já foram vacinados contra a gripe no estado. Estado de Minas, eu não sei qual é a opinião de vocês sobre o Zema, também não sei o que o futuro reserva. Mas ele, eu imagino, ele é um empresário de sucesso, é lá de Araxá. Mas eu imagino o que é você ser governador do estado, tendo como prefeito da capital uma figura estúpida que nem o Calil. Aí o Zema mata a charada. Calil é fora da curva. Pra não dizer que ele é louco, né? Calil é fora da curva e prefeitos tomam caminhos extremos para chamar a atenção. Não só prefeitos, Zema. Muitos governadores tomam caminhos extremos para chamar a atenção. Então, pouco se lixando com as mortes. Tá aí o que o Lula disse, né? Bendito vírus que matou brasileiros. Isso é a visão da esquerda. Porque para eles não existe brasileiros. Para eles existem eleitores que eles querem cooptar. Diário do Rio Doce, Prefeitura interdita casas de shows que desobedeceram aos decretos. Tribuna de Minas, hotéis entram na lista de serviços essenciais do Minas Consciente. Folha da Manhã de Passos, Senar, que é um trabalho maravilhoso junto ao pessoal do campo, né? Leva informação sobre Covid-19 para o produtor rural. Triângulo Notícias, Prefeitura autoriza a reabertura de restaurantes em Patos de Minas. Diário de Uberlândia, manifestação cobra a reabertura de academias em Uberlândia. Nem me fala em academia, porque daí eu já lembro que... Jornal da Cidade Online, censura se mata com boicote econômico. A turma atacou um veículo muito respeitado da esquerda. Eu achei engraçado ontem que o Globo colocou na capa que o Weingarten estava defendendo que o Banco do Brasil anunciasse no Jornal da Cidade Online. Mas ele foi um jornal condenado. Imagine então o seguinte, quantas condenações tem contra o Globo, contra a Folha, contra o Estadão, contra todos os jornais. Então não pode anunciar em nenhum. Quantas vezes a Globo já foi condenada? Quantas vezes a Folha já foi condenada? E só não é condenada mais porque faz acordos ali com o STF, com o STJ para não julgar os casos. Mas é muita sem vergonhice, né? Justiça em Foco, o Banco Itaú deve indenizar cliente por restrições internas indevidas junto ao sistema do Banco Central. De Brasília, governo abre estudos para parcerias e privatização da EBC. Já falei a minha opinião, né? Sou contra privatizar, mas sou a favor de privatizar dentro da atual circunstância. O governo parece que não pode mexer em nada, ou não quer, não sabe se comunicar de jeito nenhum. Quer dizer, nem quando faz coisa certa o governo consegue se comunicar direito. Pra quê? Brasil sem medo. Serra quer barrar o protocolo da cloroquina. Ele não pode barrar o protocolo do formol, né? Nem da cara de pau, nem dos insetos para cupim, né? Os venenos para cupim, porque aquilo é cara de pau demais. Você sabia que o Serra não tem curso superior, salvo engano, mas tem um mestrado. Misto Brasília, Educação confirma retorno gradual das aulas presenciais no DF. Aí você vai ler, quando houver que será gradual. Uma passada nos jornais aí, né? O País de Montevidéu, Lacalipô anuncia volta às aulas. Estamos convencidos de que o risco é mínimo. Lembrando sempre que a população do Uruguai é menor, equivalente, vamos chutar por aí, à população do Distrito Federal. E com uma outra questão muito peculiar.
70% por aí da população vive na grande Montevidéu, né? Eu mergulho no Chile. Enfermidades mentais aumentam no Chile por conta da Covid-19. Todo notícias na Argentina. Coronavírus cresce na Argentina e o governo aumentará o rigor da quarentena. Logo, logo, o Gardelon lá vai dizer que a culpa é do Bolsonaro. Porque é isso que ele faz, né? Andina. Peru poderá aplicar quarentena localizada por região. Deutsche Welle. Alemanha planeja estatizar parte da Lufthansa. O Estado vai adquirir em torno de 25% para que a empresa não quebre. Rádio França Internacional. Empresas aéreas planejam retomada de tráfego aéreo na Europa em junho. Tráfego e tráfico, né? NHK do Japão. Emergência por coronavírus termina em Osaka e nas vizinhas províncias de Kyoto e Hyogo. Kyoto e Hyogo. RTP. Ainda estão no estrangeiro e impossibilitados de regressar a Portugal cerca de 400 portugueses. ANSA. China discutirá a lei de segurança nacional para Hong Kong. E há todo um temor quanto à continuidade futura de Hong Kong como centro financeiro. Na verdade, os parlamentares da China devem aprovar hoje essa lei de segurança nacional que vai permitir prisão e não está descartada a autorização, inclusive, para Paredão, para quem insistir lá em Hong Kong em lutar e sonhar com democracia e liberdade. Chegamos, enfim, na chamada do Financial Times, que eu falei antes, né? Uma busca pelo divino, como a pandemia revigorou a religião. Isso é uma coisa desesperadora para a esquerda, para o movimento esquerdopata jumentístico internacional. A pandemia trouxe muitos complicadores, mas ela acelerou, ela revigorou, ela possibilitou um reencontro das pessoas com Deus. Esse foi mais um tiro no pé dos canalhas do Partido Comunista Chinês. É uma coisa para você... Você lembra uma chamada lá do jornal lá de Santos? Que as lives de música gospel atraem mais pessoas do que as lives de música popular. Popular nada, essa música normal. Isso não é música popular. Música popular é sertanejo, certo? Música popular é forró, pé de serra. Isso é música popular brasileira. As músicas lá do interior do Rio Grande do Sul, as vaneiras, rancheiras, os shots, isso é música. As valsinhas ali de Blumenau, das colônias alemãs. A música popular brasileira é a música que é feita por essas pessoas. Isso que chamam de música popular brasileira é a música da elite que define o que vai ser popular. Por raio que os parto, né? Então, é um assunto muito interessante para as pessoas começarem a observar como a pandemia fez com que as pessoas voltassem para Deus. E eu observo isso porque no final da live, todos os dias, eu faço uma oração. E eu sei que tem gente que entra só para acompanhar a oração. Isso é uma responsabilidade, mas eu sei que Deus me capacita. La Vanguardia de Barcelona, coalizão PSOE, Partido Social Obrero Espanhol, e Unida e Podemos entram em fase decisiva para a sobrevivência do governo esquerdista na Espanha. Pensa um governo atrapalhado, tipo assim o da Argentina, né? Agência Brasil, Polícia Federal e PRF fazem a maior apreensão de drogas da história do Brasil. Para encerrar, eu quero retomar, até porque esse assunto é um assunto que nos diz respeito a todos os produtores de conteúdo do campo conservador. O episódio que aconteceu e que continua acontecendo, porque agora o boicote é do Apoia-se, e há uma falta de definição clara e coragem da SECOM do governo federal, não em subsidiar a imprensa, mas em ter critérios de patrocínios claros, porque contrata
O Google vem centavos, veicula. Eu já contei para vocês, dia desses eu recebi um print de um amigo meu de Blumenau, ele dizendo assim: "Tais rico, hein, alemão? Banco do Brasil anunciando contigo." Eu devo ter recebido por aquela veiculação ali 10 centavos, 7 centavos. Então, o que eu quero dizer para vocês é que quem gera conteúdo, youtubers, comentaristas, blogueiros, sites conservadores, eles precisam encontrar mecanismos, formas de criar ferramentas que sejam propícias ao seu campo. Eu até procurei hoje na página do Terça Livre para ver se tinha alguma informação complementar, porque me disseram ontem durante a live, ontem não, hoje, durante a live na madrugada, de que o Terça Livre teria anunciado a ideia de criar uma plataforma de arrecadação nos moldes do Apoia-se, mas o Apoia-se sem a cretinice e sem a sem vergonhice do Apoia-se que está aí. Né? Mas não vi nada, não encontrei nenhuma informação na página do Terça Livre. E como não tem telefone de contato, e o telefone que eu tenho do Alain, ele não atende, então eu fiquei sem ter esse contato, porque eu queria muito, quero muito saber esses detalhes, porque o campo conservador precisa sim ter suas plataformas. Não tem cabimento o campo conservador estar na dependência do WhatsApp. Será que não tem nenhum empreendedor capaz de investir na criação de ferramentas? Ou é o egoísmo dos nossos capitalistas que não permitem criar esses mecanismos? As alternativas que oferecem para a colocação de vídeos, por exemplo, são feias, são horríveis, são arcaicas, são quase infantiloides, não são práticas, você não localiza, você não consegue gerir conteúdo. Eu já tentei utilizar. A mesma coisa com as fontes de financiamento. Será que não consegue, os capitalistas da direita não conseguem se unir e criar plataformas de sustentabilidade? É uma pergunta que eu me faço muitas e reiteradas vezes, porque não tem lógica, não tem cabimento. Que não se tenha nenhuma alternativa que seja pelo menos palatável. É uma coisa que eu creio que a gente deva pensar. Eu vou torcer muito, vou me informar durante o dia, vou tentar conversar com Alain ou com outras pessoas para que se crie uma alternativa. Eu mesmo, sabe, sou um fã meu, minha arrecadação no Apoia-se muito pequena. Mas se eles começam em alguma escala, daqui a um pouco eles atingem todo mundo. E os grupos que trabalham com comunicação no campo conservador, que geram conteúdo para o campo conservador, devem estar atentos. E devem deixar de lado o egoísmo, as vaidades, a necessidade de botar o pé em cima da cabeça dos outros, massacrar, para trabalharem juntos. Porque apenas juntos os geradores de conteúdo do campo conservador têm como sobreviver. Se mantivermos, e muitos parece que gostam do divisionismo, mas se esse quadro atual for mantido, fica muito fácil para a esquerda massacrar. Afinal de contas, o grande gargalo é financeiro. E se eles têm nas mãos deles o controle financeiro, a coisa fica complicada. Ontem eu fiquei feliz também porque houve uma reação. Não Compre Dell foi lá para o Tenditropic. Por quê? Eles têm que entender que quem compra coisas nesse mundo é o pessoal é o conservador. Esquerdista, quando muito, consegue roubar. Vai comprar cachaça, e compra cachaça barata, nem cachaça de qualidade eles sabem consumir. Então, que esses momentos todos agora sirvam para uma série de reflexões e de tomada de posição. Eu torço muito para que todos nós aprendamos com esse momento de crise
A exemplo do que está escrito lá no Financial Times. As pessoas redescobriram Deus com a pandemia. Quem sabe o povo conservador descobre a importância da solidariedade e do apoio mútuo. Vocês já pensaram se isso acontece? Então tá. A gente se encontra de novo hoje à noite, à meia-noite, e até lá a gente vai definir se nós faremos na hora do café no sábado ou não, porque infelizmente o cenário do Nas Asas do Coração não ficou pronto. A gente se encontra hoje à noite, à meia-noite ou durante o dia para mais uma conversa sempre agradável. Se por acaso você quiser entrar em contato conosco, mande seu e-mail para alfredo@debrasilia.com.br. Um abraço e até mais.